Arthur não está presente, Camille também não está presente. Davi está por aqui. Davi veio dar uma olhadinha e foi embora. Evelyn Paz está presente. Ingrid também está presente. Johanna, não. Alberto está presente. Patrício também. Gisele também está presente. Ian também está presente. Isabelle, Ítalo, Joana está presente? Está aqui, sim. João Lucas não estava naquela aula passada, nem nessa. José Matheus, não. José Matheus não está presente. Júlia Evelyn está presente. Laura não está presente. Lavínia está presente. Letícia L está presente. Lisa Maria não está. Lívia Nara está presente. A Lívia está aqui. Maria Clara não está. Letícia Freitas também não. Maria Lúcia está presente. Natália, cadê Natália? Natália não está também? Bom, Sara e eu acho que Stephanie, Suliane, Thiago, Vitor e Yasmin não estão presentes. A Letícia depois que vem. A Letícia Freitas, é? Ô, Isabelle. Vai ver, ela ainda não baixou o Meet, né? Só pode ser. Tá bem com um mês. Deixa eu ver aqui um negócio. Letícia Freitas. Vamos lá, na linha F, né? Linha F é o dia 13. A última aula que ela assistiu, minha, foi dia 11. Dia 11. A última aula que ela assistiu. É dia 27, né? Deu bastante conteúdo já. Fora outros aqui que não justificaram falta. Mas, infelizmente, né? É o jeito. Pois diga a ela que vem assistir a aula, viu? Bom, agora a gente vai pegar nosso livro de História, abrir na página 225, tá certo? Para a gente corrigir nossa atividade. Se bem que a gente até deu uma corrigidinha, entre aspas, né? Primeira questão. Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem político-econômica internacional que expressou o ou a primeira questão. Evelyn Paz, eu coloquei seu nome aqui, sim. Tá bom? Primeira questão, página 225. O que é que vocês responderam? Item A, item B, item C. Qual item? Ninguém fez? Eu sei que vocês fizeram, pessoal, que vocês mandaram para mim. Ah, que bonitinho. Vocês são tímidos. Primeira questão, item A. Conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos. Certo? A famosa Guerra Fria. Primeira questão, item A. Segunda questão. Atravessando montanhas e desertos, cerca de 100 mil homens concordaram em percorrer 9.600 quilômetros para estabelecer uma nova base de operações em Hunan. Durante quase 2 anos de árduo percurso, morreram 80 mil homens. Parece não foi muito vantajoso, né? Os sobreviventes, porém,
constituíram uma força extremamente bem preparada e endurecida, comandada por um chefe cuja autoridade também se tornava indiscutível. O grande salto para a frente, projetado em 1958, marcou qual revolução? Revolução mexicana, russa, chinesa, sul-africana ou cubana? Bom, independente da questão que você... Olha só, item C. C de chinesa. Revolução chinesa. Terceira questão. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia da paz. Esse plano Marshall, fazia o quê? De acordo com o que vocês responderam. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Terceira questão, entender. Exatamente. Esse plano era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra. Terceira questão, entender. Ixi, não está digitando não. Espera aí. Terceira questão, entender. Muito bem. Acertou duas já. Não é característica da Guerra Fria. Quarta questão. Qual item foi marcado aí por vocês? Olha só. Muito bom. Item C. A distensão política e o alinhamento internacional entre os Estados Unidos e a União Soviética. Alinhamento internacional entre Estados Unidos e União Soviética? De onde que já se viu isso na Guerra Fria? Claro que não. Quarta questão, item C. Quarta questão, item C. Meio que na cara, né, isso daqui? Quinta questão. A respeito da história contemporânea de Cuba, marque F para falso e B para verdadeiro os seguintes itens. A chamada crise dos mísseis cubanos desencadeou-se quando a União Soviética descobriu que os Estados Unidos estavam construindo uma base para lançamento de mísseis de médio alcance naquela ilha. Falso, né? Foi totalmente o contrário, né? Tem A é falso. Item B. Sob a liderança de Fidel Castro, a Cuba pós-revolucionária manteve viva a pluralidade política consubstanciada pelo rico e multifacetado sistema partidário. Item B. Verdadeiro ou falso? Como é que tem um sistema político multifacetado numa ditadura? Claro que é falso. Item C. Precocemente industrializada no contexto latino-americano, Cuba não teve dificuldades em se autossustentar economicamente após a Revolução Socialista. Verdadeiro ou falso? Cuba não teve dificuldade, não? Era tudo mil maravilhas lá? Olha, peguei. É falso também. Item D. A Revolução Cubana, liderada por Castro e Guevara, funcionou como uma espécie de modelo para outros movimentos revolucionários de esquerda que se desenvolveram na América Latina nos anos de 1960. Tem que sair mais cedo. Faça isso não. Fique aqui com a gente. Tudo bem, estou brincando, eu compreendo. Item D, ô Ítalo, não fique acanhado, não.
Agora sim, F, 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 V, tá bom? Essa é a sequência da quinta questão. Vou colocar aqui para vocês. A, B, C, D. Viu? FFV na quinta questão. Mas eu vou colocar 2 pontos. Pronto. Sexta questão. A intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã causou a morte de mais de 50 mil jovens americanos, deixando o Vietnã quase que completamente devastado pela ação dos bombardeiros norte-americanos ao longo da guerra. Sobre esse conflito, é incorreto afirmar que... Qual item foi marcado na sexta questão? Que o presidente John Kennedy buscou debilitar as forças comunistas do Vietnã, ordenando intensos bombardeios. Item E na sexta questão. Item incorreto. Sexta questão. Sétima questão. Sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar que... O que é que foi marcado na sétima questão? Item C. O caráter socialista da Revolução só foi assumido em abril de 61, ainda que a vitória tenha acontecido em janeiro de 59. Sétima questão, item C. Oitava questão. Essa foto, tirada no ano de 1961, e referente a dois conhecidos dirigentes internacionais, Khrushchev e Kennedy, remete ao período conhecido como coexistência pacífica, o qual pode ser, aliás, entendido como... Oitava questão, a paz armada, né? Ninguém ficou com seu desarmamento, seja nuclear, seja lá o que for. Só não estavam guerreando. Oitava questão, item A. Nona questão. Em junho de 1947, o governo dos Estados Unidos passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa, denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir não é uma causa desse plano? Item A. Muito bem. O temor trazido pela criação do mercado comum europeu. Então, na questão, item A. Décima questão. Só... Pronto, ficou melhor. Décima questão. Isso é hora de cair dos homens hoje. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a ruptura do acordo que unira os aliados vitoriosos gerou um ordenamento político internacional baseado na bipolaridade. Nesse contexto, crises políticas e tensões sociais desencadearam um processo de construção do socialismo em diversos países. Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do socialismo no mundo pós-guerra. Foi a mais complicada de todas. Essa daqui, quem errar, eu não vou nem falar nada não, porque essa daqui... Mas a resposta está no livro, tá? Porque essa daqui é bem complicada mesmo. Não, item B.
Na Tchecoslováquia, o socialismo reformista, baseado na descentralização e liberalização do sistema, frente ao modelo stalinista, retomado na política de Brezhnev. Item B, na 10. Não, essa daqui não estava fácil mesmo, não. Mas tem um livro, né? Essa daqui era a questão que mais exigia a atenção de vocês. onze. A gente já está em que página mesmo? No final já, na última. Inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui também o mais belo e eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo. Um dos maiores instrumentos de sua expansão tem por consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separa o mundo comunista e o Ocidente. As partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte deve ser considerado uma agressão contra todas, e, consequentemente, concordam que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas auxiliará a parte ou as partes assim agredidas. Os textos identificam, respectivamente, 11ª questão, que é que vocês puseram, décima questão do item B, Plano Marshall e a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. 11ª questão do item B. Bom, pessoal, esse capítulo aqui, esse capítulo 2, né? A gente ainda está na metade do livro, né? Falta muita coisa. Esse capítulo 2 vai ser a base para a nossa prova, tá certo? Dia de prova, como vocês devem saber, a gente ainda não tem um dia preciso, né? Um dia exato para a prova. Isso ainda não foi decidido. O que acontece? A gente vai fazer uma reunião e a gente vai decidir o dia da prova. Claro que não vai ser em cima da hora, né? Mas é o seguinte, eu já vou adiantando para vocês que esse final aqui do capítulo 2 vai ser o tema da nossa prova, tá bem? Mas a gente já vai penetrar no capítulo 3, que, claro, porém, embora seja outro capítulo, ele continua fazendo referência ao que a gente viu no capítulo anterior, é claro. Vamos só ler essa apresentação de capítulo aqui. Aliás, capítulo não, me perdoem, de unidade. O final da unidade 2 é a base da nossa prova. Havia, abre aspas, né? Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a fidelidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de participação, de segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça social, de liberdade. Ele foi. A manifestação do pensamento é livre. A ação política e sindical é livre.
Da participação também. O direito do voto nunca foi tão difundido, mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário, já 15 anos passados desde o fim da ditadura, os problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade de educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento e as grandes desigualdades sociais e econômicas, ou continuam sem solução, ou se agravam, ou, quando melhoram, é em ritmo muito lento, em consequência dos próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o Congresso, os políticos se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos. Só para a gente refletir sobre esse texto, né? Vamos lá. Capítulo 9, unidade 3, página 230. Abre aspas. Quanto a Getúlio, o seu documento de despedida e de extremo interesse histórico, bom, o seu discurso de independência, aliás, desculpem, misturei tudo aqui. Quanto a Getúlio, o seu documento de despedida é de extremo interesse histórico. Nele se revelam as qualidades e os defeitos de sua estranha natureza humana. Trata-se de uma despedida que é, ao mesmo tempo, um apelo ao futuro. Naquela página esquecida, figuram todas as razões que o fariam voltar ao poder. Em poucas linhas, Getúlio toca em todos os pontos que constituíam os triunfos mais fortes do seu renomado êxito. Começa a demonstração de serenidade, colocando-se acima das paixões e choques personalistas, pensando somente no bem da pátria. Os que dispunham estavam assim abaixo dele. Depois faz o elogio das Forças Armadas, que o derrubavam, lembrando com a maior sagacidade que nenhum governo havia feito mais benefícios delas, havia feito mais em benefício delas. Finalmente, dirige-se ao povo, os trabalhadores, os humildes, aos quais nunca faltei com o meu carinho e assistência. O povo, enfim, há de me compreender. Não era um adeus, mas um até logo. Na América Latina, próxima página, tá? Página 231. Na América Latina e, consequentemente, no Brasil, um fenômeno político conhecido como populismo ganhou destaque. Consiste numa relação direta entre o líder, bastante carismático, e o povo. Não existia participação eletiva de partidos. Assim, isso geralmente acontecia em governos autoritários, com centralização de poder. Os populistas, que na América Latina ficaram conhecidos como caudilhos, investiam em políticas públicas intervencionistas, aliás, gerando medidas de mais impacto e menos efeito. Em outras palavras, medidas que atendiam temporariamente às necessidades populares. As famosas medidas do cala a boca, né? Medidas que vêm para satisfazer temporariamente as necessidades populares, mas que, na verdade, são apenas medidas para evitar a insatisfação pública, né? Porque quando você tem um governo que é marcado pela insatisfação popular, lógico, é bem possível que tenhamos também um levante, uma rebelião, né? Alguma revolta. Isso aconteceu, sempre falo isso para vocês aqui, isso aconteceu em todas as nações onde houve insatisfação popular.
Na Índia, teve insatisfação popular, lutaram pela independência. Estados Unidos, teve insatisfação popular, lutaram pela independência. Brasil, em Pernambuco, Minas Gerais, na Bahia, teve insatisfação popular, lutaram contra a coroa. Ou a própria sociedade brasileira colonial lutou para ser independente de Portugal, mas continuou com os processos de escravidão, que, querendo ou não, é perpetuado até hoje, né? Não com a mesma frequência, não da mesma maneira, não legalizado, mas até hoje continua. Então a gente nota que essas medidas aqui da política do populismo eram temporárias. Essa prática ganhou força na América Latina durante a crise mundial dos anos de 1930, principalmente após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Lembrando que o crash na Bolsa de Valores representou, né, péssimas condições financeiras em escala mundial, sendo que muitos produtos entram e saem dos Estados Unidos todo dia. Com o crash da Bolsa de Valores, algumas empresas se viram obrigadas a fechar. Isso eu já falei para vocês. Outras empresas se juntaram para que não viessem à falência, certo? E aqui nós temos a referência do seguinte: estamos passando por uma crise econômica mundial, contexto aqui da década de 30. Estamos falando, né, de contexto histórico onde teremos produtos caros, uma inflação muito alta sobre os produtos alimentícios, principalmente. Então, teremos aqui um contexto de insatisfação popular. Continuando. Com essa insatisfação popular, é provável que haja alguma revolta contra o governo. E ninguém quer sair do poder. Quem está no poder não quer sair. Então, essas medidas eram temporárias para que a população não se rebelasse. Como eu falei, assim como em outras nações, né? Como vimos, essa crise forçou os governos a tomarem medidas visando a recuperação econômica, a exemplo dos Estados Unidos, que desenvolveram políticas internas para recuperar sua economia, como a doutrina Monroe. Na Europa, vimos que aparecem regimes totalitaristas e autoritários, aliás, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. No Brasil, o regime autoritário foi o de Getúlio Vargas. Apesar disso, suas políticas voltadas para a população o colocavam mais como um populista do que um totalitarista, embora o regime dele fosse totalitário, né? Fosse de extrema autoridade. Mas, né, vamos lembrar que Getúlio Vargas é, até hoje, considerado o pai dos trabalhadores do Brasil. Foi no governo dele que foi criada, por exemplo, né? Aliás, foi criado o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, o INSS, várias leis trabalhistas, né? Várias leis que regulamentavam a jornada de trabalho, regulamentavam os direitos do trabalhador. Então, a gente nota que ele era um cara bem esperto, né? Tudo pela satisfação do povo, para que ele não perdesse seu cargo. Muito, muito esperto mesmo. Continuando. No Brasil, o populismo significou a vivência de um período político e administrativo, que transferiu o universo das decisões do meio rural para os centros urbanos, fazendo assim com que o campo fosse subordinado das cidades. Esse período populista no país confundiu com a fase da industrialização e modernização, modernização urbana dos principais centros. Existia uma fonte de migração dos campos para a cidade, o que gerava também graves problemas sociais,
que acabavam recebendo atenção maior, né, uma atenção maior dos populistas. Claro, se estamos falando de graves problemas sociais, estamos falando de uma possível revolta popular. Para evitar esse tipo de revolta, a gente percebe que esses problemas, eles chamavam a atenção dos políticos populistas. Justamente, né, pela lógica do que eu falei, para evitar a insatisfação popular. Estes desenvolviam políticas superficiais para atender aos problemas da população. Pode-se dizer que esse período no Brasil se iniciou com Getúlio Vargas nos anos de 30 e teve continuidade com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Próxima página, 232. Eurico Gaspar Dutra. O governo, aliás, de Gaspar Dutra sucedeu o governo de Vargas, que havia dado um golpe de Estado em 1937 e centralizado o poder. O fato de assumir a presidência do Brasil após um regime popular, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial, e em meio à Guerra Fria, já indicava que Dutra teria dificuldades para governar. Na prática, iniciava-se uma nova fase política no Brasil, em que as dúvidas eram maiores do que as certezas. Seu governo acabou marcado pela elaboração de uma nova Constituição Federal, rompendo com o modelo de Constituição fascista de Vargas. O grande objetivo era que esta nova Constituição fosse mais democrática e popular, mesmo com toda a pressão exercida pelos conservadores brasileiros. Tinha que ser, né? Durante o governo de Dutra, a fase era de abertura política baseada no pluripartidarismo. Os principais partidos que, inclusive, tiveram destaque na participação da Assembleia Constituinte foram Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, Partido Social Democrático, PSD, a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Comunista Brasileiro, PCB. O PTB teve relevância por ser o partido que tinha dois políticos de destaque, como o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-ministro João Goulart. Já o PCB teve grande votação para a Constituinte de 46, chegando ao número de 15 legisladores. Entre eles, Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes da coluna Prestes. Próxima página, pessoal, para a gente encerrar. Os principais aspectos da Constituição de 46 tinham a ver diretamente com a política eleitoral. Em primeiro lugar, mais uma vez, se estabeleceu a divisão dos poderes e sua autonomia nas relações. Os poderes continuaram como exército, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. As eleições voltaram a ser diretas, depois de anos, sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas no Estado Novo. Outra alteração eleitoral foi decisiva para a permissão do voto para as mulheres com idade mínima acima de 21 anos, mas a obrigação era estabelecida apenas para funcionárias públicas. Para as cidadãs, o voto era opcional. Analfabetos e soldados militares não tinham direito de exercer o sufrágio, que consiste no direito público de votar e ser votado, segundo a Constituição Federal. O presidente Dutra, ao se aproximar dos Estados Unidos,
tomou medidas capitalistas, o que nesse período de início de Guerra Fria determinava que as práticas políticas seriam de perseguição ao comunismo. O que realmente aconteceu? Após um breve período de legalidade, em 1946, houve um decreto que tornou ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Outras medidas foram de perseguição, como a demissão de funcionários públicos comunistas. Em contrapartida, o PCB foi ajudado pelos norte-americanos, que emprestavam recursos financeiros em troca da liberdade do fluxo de seu capital em terras brasileiras. Também importou produtos básicos dos Estados Unidos, como gasolina e máquinas industriais utilizadas para melhorar a indústria brasileira. Bom, pessoal, seguinte, né? A gente está necessariamente um pouco distante das questões relacionadas a esse assunto. Eu queria que vocês dessem uma lida na unidade 2 e para vocês irem se preparando para nossas provas, tá bem? Mas vamos manter aquele mesmo ritmo de dificuldade, né? De acordo com o que a gente tem aqui no livro. A gente tem, né, nessa turma aqui, só uma, duas... A gente tem aqui umas notas que, analisando as atividades, se tivessem atividades, poderiam ter tirado um 7, né? Então, não deixem de fazer as atividades, mandem todas, tá bem? Porque se estiver precisando de pontos, se estiver com nota baixa, eu vou dar esse ponto para vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Quem quiser já pode sair. A gente se vê amanhã, tá certo? Com geografia. Um abraço em todo mundo e até a próxima.